Aleluia. Saúde, amada Igreja de Cristo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu venho aqui dar um testemunho de como o Senhor foi misericordioso comigo, como Ele vem tratando, nos ensinando, nos redarguindo e sendo misericordioso, longânimo para conosco. Glórias a Deus. E também testemunhar para a igreja quais foram os passos que caminhamos, para que a igreja também possa desfrutar. E é certo, irmãos, passa pela comunicação. Glórias a Deus. Confesso aos irmãos que semana passada a gente estava conversando com algumas pessoas que são de outras denominações, né? Durante a reunião da escola do meu filho, eu fui lá e tinha outras pessoas e eles estavam falando sobre provação, como o crente passa por tanta provação. E no serviço também tinha algumas pessoas desviadas que falavam sobre provação. Aí meditando sobre isso, mas já lá na escola mesmo eu falei, mas como assim provação? Hoje em dia ninguém mais é levado para o deserto e passa fome. Hoje em dia ninguém mais serve como tocha viva nos jardins de Nero. Hoje em dia ninguém mais é cerrado no meio, não no Brasil. Hoje em dia ninguém mais é jogado na cova dos leões ou vira espetáculo no Coliseu sendo alimentando os leões. Hoje em dia ninguém é perseguido, açoitado, apedrejado, chicoteado. Ninguém passa por nudez, por vergonha. Não. Nada disso. Mas o que acontece? O que estavam se taxando por provação, irmãos, na verdade leva a outro nome. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz sim que Deus prova. Deus permitiu que tudo isso acontecesse lá atrás e permite que aconteça nos dias de hoje. Tem pessoas sim que são provadas, mas o que leva muitas pessoas a cair não é a provação, mas sim algo que Deus não faz, que se chama tentação. Glórias a Deus. São duas coisas totalmente diferentes e não podemos nos confundir. Temos que saber discernir o que é provação, algo que vem de Deus para nos provar, nos levar ao deserto, nos fazer passar fome e mostrar o que há no nosso coração, e tentação, aquilo que buscamos para satisfazer a nossa carne. Glórias a Deus. A palavra de Deus vai dizendo no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso de número 12, 13 e 14. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que ama. Glórias a Deus. Então vamos sofrer tentações da carne, e a palavra é clara, irmãos, porque a carne conspira contra o espírito batalha contra a carne, para que um satisfaça a vontade do outro. Então quando nós sofremos, glórias a Deus, a tentação, mas não cedemos a ela, glórias a Deus, estamos cumprindo a vontade do Espírito. E olha que a palavra continua: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Glórias a Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Glórias a Deus. Então é o desejo da carne que nos faz querer voltar para o Egito. É a saudade do repolho, do embrulho, do alho e o fastio do pão que desceu do céu. E tudo isso é tentação. Glórias a Deus. Mas por que tudo isso, irmãos? Para nós entendermos que o que nos desvia do caminho somos nós mesmos. Glórias a Deus. Tudo aquilo que Deus manda para nós, toda a provação que Deus nos permite passar, ela vem nos confirmar no caminho. Glórias a Deus. É o fogo que purifica e tira toda escória. Glórias a Deus. Mas para que nós possamos ter esse discernimento, discernir o que é tentação e o que é provação, requer vigilância. Glórias a Deus. E foi o que me faltou, irmãos. Glórias a Deus. Aqui entra o testemunho. Foi o que me faltou. Eu tirei o olho, o foco, e eu achava que estava tudo bem e não fui vigilante como se deveria. Como Davi, que recusou ir para a guerra e ficou passeando no jardim, eu cometi o mesmo erro de não pelejar contra a carne. E as coisas foram se descambando lá em casa. Foi tudo caminhando de mal a pior, a ponto de chegar ao meu casamento estar em risco, está decretado que ia acabar. E eu pensei, irmãos, em desistir, porque veio à mente aquilo que está escrito em Timóteo: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Glórias a Deus. E isso foi o pensamento que passou
firmado na palavra de Deus, e foi o que eu pensei. Mas antes de tomar uma decisão, a palavra de Deus também nos orienta, glórias a Deus. Eu não vou aqui entrar em detalhe do que aconteceu, porque a palavra nos manda no livro de Tiago também, só que no capítulo 5, a palavra diz... Olha bem para esse capítulo. A gente já olhou diversas vezes como a oração do justo que pode em efeito para curar o enfermo. Mas a enfermidade, ela não é só no corpo. Existe a enfermidade da alma, daquele que peca. Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus manda. Novamente voltamos à comunicação. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Antes de tomar, glórias a Deus, antes de tomar uma atitude que me levasse a fazer coisas que eu iria me arrepender, foi isso que eu fiz. Eu liguei para os meus pastores e confessei a minha culpa. Não escondi nada, eu detalhei as coisas ali que havia acontecido, glórias a Deus, e pedi oração. E Deus foi longânimo para conosco, não somente para comigo, mas para toda a minha casa, pois aquele pensamento outrora que era de destruição, veio para reconstruir e nos firmar na palavra de Deus, glórias a Deus. Por isso, como o pastor disse aqui, sobre a comunicação, o sacrifício que agrada a Deus, não é somente quando vamos viajar, não é somente quando vamos nos ausentar do culto, não é somente quando as coisas já estão indo de mal a pior, mas lá do começo também, para que junto possamos orar. Não tenham vergonha, irmãos, de reconhecer, glórias a Deus, quando está no pecado, porque às vezes a gente quer encobrir esse pecado e achar que a gente pode lutar com nossas próprias forças, quando a palavra de Deus nos ensina que não é assim, glórias a Deus. E uma vez que o irmão vem pedir oração, não podemos, não devemos descobrir a nudez do irmão, mas agir como nosso Senhor agiu. Aqui foi falado também de Pedro, o primeiro pastor, e Pedro era tremendo no ministério dele, porque ele foi o primeiro a confessar Jesus Cristo como Messias diante dos homens. Quando o nosso Senhor enviou os 12 e os 70, ele perguntou: o que fala do Filho do Homem? E uns falavam Elias, outros falavam dos profetas que reviveu. Aí nosso Senhor perguntou: e vós, o que farei? Pedro foi o primeiro a se levantar e a dizer: o Senhor é Deus vivo, o Filho de Deus, o Messias. E Deus testemunhou, nosso Senhor testemunhou: bem-aventurado é Cefas, porque o que te revelou não foi o homem, mas o Espírito Santo de Deus. Pedro também foi aquele que se levantou quando vários discípulos se levantou e se afastou de Jesus por causa de uma palavra dura, glórias a Deus, uma palavra mais dura que o Senhor pregou. Vários queriam deixar e o nosso Senhor Jesus se levantou e falou: vós também quereis deixar? Deu a liberdade para ir. Pedro se levantou e falou: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Glórias a Deus, porque Pedro verdadeiramente amava. Pedro foi o primeiro a ver o Senhor Jesus quando todo mundo estava assustado em meio da tempestade, falando que era fantasma. Ele falou: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até aí que eu vou. E o Senhor falou: vem. E Pedro foi. Isso, andando sobre as águas, glórias a Deus. Mas Pedro também era falho, irmãos. Então, independente da força, independente da quantidade de que os irmãos, que todos nós caminhamos de fé em fé, sempre vamos precisar, porque não somos uma ilha, somos todos membros um do outro, e juntos somos um corpo, no qual é Cristo, glórias a Deus. E a nossa atitude é imitar a Cristo, glórias a Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque como está em Lucas 22:32, olha o que Jesus disse, que Jesus fez, a atitude do nosso Senhor, para que a fé de Pedro não viesse a desfalecer. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, glórias a Deus. Então, irmãos, pode ser que já tenhamos sido levantados como pastor, já tenhamos caminhado de fé em fé, já tenhamos lido e decorado esse livro inteiro, mas como aprendemos, há uma diferença também entre convenção e conversão. Podemos estar convencidos de que a palavra de Deus, de que o nosso Senhor salva, de que Jesus morreu na cruz para nos dar a vitória, possamos ter já desfrutado os milagres de Deus, mas a conversão é uma mudança total
de atitude. Glórias a Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque diante dessa tentação, quando eu pude reconhecer na palavra de Deus, e homens piedosos e fiéis oraram por mim, justificados no sangue do Cordeiro, Deus pôde mudar, e eu entendi que aquilo que outrora era uma tentação, Deus usou para ser também uma provação na minha vida. Então, irmãos, independente da situação, se o pecado jaz à porta, se o pecado de tão perto, como foi ensinado aqui quinta-feira, rodeia, irmãos, não tenha vergonha, não lute sozinho, porque ninguém está sozinho. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Lógico, a vaidade, a palavra mentirosa tem que estar longe. Não podemos querer encobrir e manter parte como Ananias e Safira, mas temos que ser íntegro, falar toda a verdade, mostrar quem realmente somos, para que assim, irmãos, homens fiéis, pessoas justas, não somente pastores, mas todos aqui foram chamados para o sacerdócio, pessoas justas, possam nos colocar, pegar na mão, dar a mão para nós e juntos batalharmos, combater o bom combate. Amém, igreja? Glórias a Deus, porque Deus não levantou um soldado, Deus não é Deus do soldado, glórias a Deus. Incrível que na palavra de Deus você nunca vai ver no tocante à batalha falar que eu sou o Senhor do soldado, glórias a Deus. Mas como é que Deus fala sempre? O Senhor dos exércitos, glórias a Deus. Amém, irmãos? Então aqui fica o testemunhos, irmãos. Não tenho vergonha de reconhecer que tropecei e caí, glórias a Deus, mas eu louvo a Deus porque Ele me levantou, e hoje eu pude estar aqui testemunhando. Confesso que terça-feira eu faltei, os pastores sabem o porquê, não pude estar aqui no começo da campanha, mas Deus é piedoso e misericordioso. Então, irmãos, vamos dar valor e amar mais a palavra de Deus, e vamos entender tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e saber discernir o que é provação e o que é tentação, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Irmãos, presta atenção em algo. Existem dois cálices que em todo o tempo é colocado diante de nós. Existe o cálice de Deus e existe o cálice do diabo. Existem os dois cálices. E o Senhor fala que a gente não pode beber do cálice do diabo. Veja que a tentação maligna vem para provar também, como Deus também prova. Só que o cálice de Deus a gente tem que beber, mas o cálice que o diabo oferece para nós a gente não tem que beber. O cálice de Deus é o vinho novo, irmãos. É o vinho sem fermento, é o vinho sem contenda, é o vinho, irmãos, que representa o sangue da nova aliança. E para viver esse cálice novo aí, beber ele, não é fácil não. Estamos sendo provados o tempo todo. Isso requer da gente renúncia, requer da gente entrega de coisas que a gente não quer dar. Quer ver um exemplo? Abraão. Deus provou Abraão e pediu para ele o quê? Então o cálice de Deus sempre vai requerer da gente o melhor de nós. E esse a gente tem que beber até a última gota. Se der para lamber o fundo do cálice, a gente tem que lamber. Agora, esse cálice que embriaga, esse cálice que fermenta como os fariseus fermentavam, esses cálices que provocam contendas, esses cálices que nos levam a cair no quê? Em tentação, esse a gente não deve beber, porque senão o que a gente vai atrair para nós é a ira de quem? De Deus, está escrito lá em 1 Coríntios. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque a Bíblia ela afirma que o justo cairá 7 vezes, mas ele se colocará do quê? De pé. E por que ele se coloca de pé? Porque aí Deus vem, irmãos, cata aquela ovelha, enfia onde? No ombro gostoso dele. Ele sustenta com a destra dele da justiça. Ele permanece fiel até nos momentos que nós estamos sendo o quê? A salvação é um dom gratuito, não tem jeito, irmãos. Quem é que nos separará do amor de Deus, diz a palavra de Deus? Quem é que nos separará? É só se a gente não querer mesmo. Só se a gente querer ficar se embriagando com esse vinho velho, ficar bebendo o cálice que não tem que o quê? Que beber. Agora o ímpio já é o contrário. Quando ele cai, ele permanece o quê? Ele permanece caído. Por quê? Porque ele é ímpio. Por quê? Porque ele não quer o cálice do sangue da nova aliança. Ele quer aquele vinho velho. Ele não quer ser uma odre nova
ele continua desejando ser uma odre o quê? Velha. E aí, novas não se faz todas as coisas, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém?